Olá, estamos iniciando mais um TBT Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre Red Pill, um termo que ganhou destaque recentemente após alguns homens, influenciadores digitais, compartilharem na mídia um discurso misógino que pode até ser considerada uma filosofia de vida. Para eles, existe uma superioridade feminina em uma sociedade injusta na qual as mulheres tentam roubar o papel do homem. Para debatermos sobre o assunto, convidamos o psicólogo André Vilela, formado pela Universidade de Ribeirão Preto. Atualmente é mestrando e membro do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, onde pesquisa a área de redes sociais e masculinidade, misoginia virtual, gênero e sexualidade. Bem-vindo, André. Obrigado. Bem-vindo, André. Bem-vindo, André. Mas antes de iniciarmos a nossa entrevista, muitas pessoas não sabem o que significa o termo Red Pill ou os efeitos que ele pode ter. O repórter Arthur Santos foi ouvir o que as pessoas sabem sobre esse termo. O termo Red Pill surgiu no filme Matrix. Na obra, era oferecido ao personagem a pílula vermelha, Red Pill, que o tiraria do mundo de fantasias. Será que as pessoas conhecem esse termo? Vamos ouvir o que elas têm a dizer. Estamos aqui com a Thaísa. Thaísa, você conhece o movimento Red Pill? Não faço ideia. Não, nunca ouvi falar. Não, nunca ouvi falar. Não. Sim, conheço o termo, né? Tenho acompanhado aí a repercussão disso nas redes sociais. É a pílula vermelha, né? A pílula da verdade, em que um grupo, né, se auto-intitula como os desvendadores dos segredos, né, das relações entre homens e mulheres, geralmente com uma tendência a reforçar o machismo, né, a misoginia e o patriarcado já presente em nossa sociedade. Então eu conheço mais ou menos. E qual que é a sua opinião sobre esse movimento? Eu não tenho muita opinião porque eu evito. Porque como eu sou mulher e eu tenho uma opinião feminista, eu procuro nem saber o que é. Mas eu já vi alguns takes de Instagram, uns shots no YouTube. E aí eu já não concordo, aí eu já não me interesso. Como vimos na reportagem, poucas pessoas sabem o que significa esse termo. André, você poderia esclarecer para quem está assistindo o que significa realmente o Red Pill? Bom, Red Pill, alguém falou sobre que é um grupo, né? Eu não gosto de chamar de grupo, eu gosto de chamar de uma espécie, entre aspas, de filosofia que é utilizada por diversos grupos distintos, mas que possui como um pano de fundo, né, comum, essa visão machista da sociedade. É uma intensificação do machismo, do patriarcado que já é presente, obviamente, na sociedade, mas que adquire reconfigurações a partir desse discurso que surge na internet, né? Reconfigurações mais estruturadas que garante a especificidade do termo Red Pill. Então, para diferenciar simplesmente do machismo tradicional, da misoginia tradicional, Red Pill é uma reestruturação de coisas que já estavam aí, nomeadamente, né, o machismo, o patriarcado, mas que através de discussões online, de grupos na internet que visavam, né, essa busca por uma sociedade mais, né, patriarcal, mais machista, acabou adquirindo uma estruturação própria, né? Então, quando eu digo filosofia entre aspas, né, as aspas não são à toa, é porque, obviamente, não é um pensamento que possui o rigor da filosofia, não é uma filosofia de fato, mas se pretende como tal, né? Se pretende filosofia, mas, claro, não possui um rigor, uma rigidez de pensamento que garanta esse termo, filosofia, né? E quando e onde esse movimento surgiu? Ele tem uma origem específica, um país, ou foi a internet toda, assim? Esse é um desafio, pensar geograficamente coisas que surgem na internet, porque a internet se dá justamente por essa falta de fronteiras, né? Tanto geográficas quanto temporais, né? É tudo muito líquido. Mas dá para a gente situar que esse termo surgiu no filme Matrix, né, de 1999, como foi dito. É irônico ressaltar que as criadoras do filme, né, as diretoras e roteiristas, né, as irmãs Wachowski, que são duas mulheres trans, elas falaram já em entrevistas que a Red Pill no filme surgiu como uma metáfora sobre a experiência trans.
essa experiência de cruzar fronteiras e barreiras, né? E aí é irônico que esse termo então foi sequestrado por grupos machistas na internet anglófona, né? Eu acho que não dá para a gente situar se foi nos Estados Unidos exatamente, mas foi na internet que fala inglês, que começaram a utilizar esse termo como algo que pudesse ser uma metáfora para a experiência que eles sentiam estar passando, né? Essa experiência então de homens que estão sendo deixados para trás, né, em relação às mulheres que cada vez mais obtêm, né, um protagonismo social. Então eles começaram a usar esse termo, Red Pill, para que seria assim, desvendar a verdade, mostrar, hoje em dia são as mulheres que estão no centro da sociedade, né? São as mulheres que são beneficiadas pelo Estado, enfim, por diversas instituições, e nós homens, principalmente homens cisgênero, heterossexuais, estamos sendo deixados para trás, né? Então sequestrou-se essa metáfora da Red Pill para explicar um pouco essa experiência que eles diziam estar sentindo, né? E até que ponto a ideologia do Red Pill é baseada em alguma evidência científica e em que medida ela é impulsionada por estereótipos de gênero? Bom, ela não possui nada científico, né? Mas ela possui muito de pseudocientífico. A Red Pill, eu acho que é mais uma das diversas coisas que nós temos hoje em dia, principalmente com o advento da internet, que se pretendem científicas como busca de legitimação, né? Então, hoje em dia, a gente vê muita coisa que não tem nada de científico, mas que alguém fala, é comprovado cientificamente. Isso virou um jargão, né, do século XXI. Então, tem muitos jargões na Red Pill. Quando você lê os livros escritos, muito sequestro, novamente esse termo, de termos da biologia, principalmente, da psicologia evolutiva, que pretendem, né, explicar por que o homem deve ser sempre o provedor da casa, por exemplo. O homem tem que ter uma postura de alfa, de conquistador, de macho, enquanto a mulher cabe o papel de cuidadora do lar, né, uma postura mais passiva. Como se fosse uma relação sujeito-objeto, né? E ao homem caberia o papel do sujeito e a mulher do objeto. E então, assim, você vê muita teorização também, entre aspas, com conceitos da biologia, então relações com animais, analogias com o mundo da natureza e etc., que primeiro são equivocados e segundo, né, não se traduzem para o mundo dos seres humanos, né? A partir do momento que nós construímos sentido, que nós temos relações muito mais amplas e plurais, eu acho que é uma perda, um desperdício em tentar encontrar paralelos no mundo natural dos animais, né? Então, não faz sentido. E enquanto em relação aos estereótipos de gênero, é uma visão absolutamente estereotipada, bidimensionalizada, que não permite nada que saia de um roteiro que, em última instância, nem existe e nunca existiu, né? É muito fácil romantizar o passado, falar antigamente que os homens agiam assim, as mulheres... É claro que isso é uma visão muito chapada mesmo, né? De bidimensional, de unidimensional até. Depois que o tempo passa, é muito fácil romantizar sobre como as coisas eram. Então é uma busca por um estereótipo que nunca existiu e nem vai existir. Desse ponto de vista, né, nesse ponto de vista específico, é uma batalha perdida, felizmente, né? Atualmente, após algumas polêmicas na mídia, como aquele caso do cara do Campari, esse movimento ficou muito em evidência. Existe uma tendência desse crescimento de pensamento aqui no Brasil? Eu acho que a tendência já existe há muito tempo, né? Eu acho que agora estamos falando mais abertamente sobre, né, na mídia tradicional, na imprensa tradicional, porque isso é algo, e a minha própria pesquisa é testemunha disso, isso é algo que está sendo dito há muito tempo na internet. Mas para quem tem acesso a determinados lugares, né? São fóruns, grupos, comunidades que eram relativamente escondidas ou até bem escondidas, de difícil acesso, mas que foram tomando proporções cada vez maiores, assim, de forma alarmante até, e que hoje, digamos que já, né, transbordou para o mainstream, né, para discussões fora da internet. Então, claro que isso tem um lado grave que deve ser pensado, que é pessoas que ficam sabendo disso, mesmo que pela imprensa, e se interessam por esse tópico, né? Quando
Aconteceu o caso do cara do Campari, eu acho que ele ganhou muitos seguidores, inclusive, no Instagram. Isso não quer dizer que nós não devemos falar sobre isso, né? Acho que isso tem que ser discutido, sim, né? Fingir que não existe ou tentar varrer para debaixo do tapete não me parece uma estratégia muito acertada, né? E como que o contexto social, político e cultural brasileiro contribui para esse crescimento? Esse é o tópico mais espinhoso, porque não dá para não relacionar isso com uma onda de extrema direita que a gente vê na sociedade brasileira e, né, ocidental no geral, né? Percebeu-se, eu falo isso até como testemunha, que depois de 2013, né, das marchas de 2013, com essa ascensão de uma nova direita, né, ou direita alternativa, alt-right, né, vários teóricos conceitualizam com suas especificidades, mas que dá para a gente chamar de nova direita, que surfou nessa onda no Brasil, né, as comunidades virtuais que eram destinadas a até assuntos mais bobos, a socialização entre jovens, elas tomaram um rumo muito homogêneo, digamos assim, né? Várias comunidades distintas tomaram esse rumo, começaram a surgir memes que tiravam sarro de feminismo, que tiravam sarro de direitos humanos, memes de cunho absolutamente racista, misógino. E isso é uma coisa que está muito mais em evidência no Brasil hoje em dia do que estava antes de 2013. Que também não vamos ser ingênuos, não quer dizer que não existisse, né? Claro que existia, mas tomou uma proporção, se evidenciou, perdeu a vergonha de se mostrar, né? Digamos assim. Então, é nesse momento que essa filosofia da Red Pill explode no sentido de adeptos, digamos, né? E nesse contexto, dentro de um país, assim, qual o impacto que o movimento prega, tanto para os homens e para as mulheres? Qual o impacto psicológico? Uhum. Essa é uma pergunta mais difícil, porque eu teria que entrar num campo mais da conjectura, né, de imaginar. Mas o que a gente percebe, eu acho que para as mulheres, isso é infelizmente assim, mais uma face do machismo. Então, acho que assim, do patriarcado, desse ponto de vista, tem uma diferença, claro, tem as suas especificidades, a Red Pill, né, como falei, é um conjunto, uma estruturação nova, mas infelizmente é algo que já estava aí, né? Eu acho que para muitas mulheres que nunca ouviram falar em Red Pill e ouvirem falar nisso, eu imagino que muitas vão dizer, tá, é algo que a gente já conhece, né? É algo que as mulheres já sofriam, objetificação, né? Até violência e etc. Do lado dos homens, eu percebo que principalmente de homens jovens, surge todo conjunto de tecnologias de si, né? Ou seja, coisas que eles sentem que eles devem fazer, que eles têm que ser para alcançar um estado assim, de macho respeitável, né? O homem que tem que ser respeitável. Então, eles têm que ser frios, eles não podem demonstrar muitos sentimentos, eles têm que ser bem-sucedidos financeiramente, têm que colocar a carreira, o dinheiro, os negócios antes de qualquer tipo de relação social. É uma visão muito estereotipada de como a vida deve ser vivida, né? O que você tem que fazer da sua vida enquanto homem. Então, você tem que ter essa carreira, você tem que rejeitar qualquer benefício do Estado, o Estado passa também a ser visto como um inimigo. É uma visão de mundo que ela vem pré-pronta, assim, ela vem quase como um fast food, né? Ela vem ali, você só tem que aprender a botar aquilo em prática. Não existe muito campo para reflexão desse estilo de vida. Ele é uma coisa muito fechada, assim, e muito rígida, e que também vai levar esses homens jovens ao sofrimento, né? Porque é inalcançável, né? E que bom que é inalcançável, de certa forma. E o termo Red Pill a gente vê que já foi utilizado por políticos, grandes empresários e até mesmo figuras de influência na mídia, né, atualmente. Atualmente, que ponto a disseminação desse movimento pode influenciar seus seguidores a incorporarem essa filosofia? Eu acho que a resposta está na própria pergunta, né? Pessoas influentes falando sobre vão atrair pessoas desavisadas, que não conheciam aquilo e que podem... Eu acho que é não só se identificar, porque eu acho que esses discursos de extrema-direita, não estou falando só da Red Pill, né? Esses discursos da extrema-direita, eu acho que eles não só
fazem as pessoas se identificarem com eles, eles produzem um interesse, eles são muito sedutores, esses discursos. Não vamos também ser ingênuos, por que tanta gente cai nisso? Eles são produzidos para conquistar seguidores, não só que se identificam, mas que podem, às vezes, encontrar uma insegurança respondida ali. Então, muitos desses homens jovens, talvez não sejam homens que são super machistas no dia a dia, talvez eles tenham insegurança, como todo mundo tem, e justamente nessa vulnerabilidade que esses discursos são mais agudos, né? E não só na Red Pill, no discurso da extrema-direita mesmo. A partir do momento que você tem uma proposta de um mundo que é muito binário, seu inimigo é esse, o seu amigo é esse, a sua forma de viver tem que ser essa, porque tá vendo a sua ansiedade? Ela vai ser sanada se você fizer isso e aquilo e acreditar que o problema está ali, né? Incorporado numa figura, numa coisa muito simplória, né? Isso é muito sedutor. Então, E aí que eu acho que entra o papel da internet em si, porque ela é produtora disso. Como eu disse, o machismo sempre existiu, né? Tem esse aspecto, né, da Red Pill, ter esse aspecto do machismo, da misoginia que sempre existiu, mas a partir do momento que tem esses influenciadores, essa coisa, fica mais sedutor. Então produz esse interesse, produz esses novos adeptos, e é aí que eu acho que as redes sociais têm um papel fundamental nisso. André, você acredita que os homens, vendo os membros do ciclo de amizade, assim, aderirem a esse movimento, eles podem ser influenciados, até considerando a questão de julgamento e vulnerabilidade entre os membros do grupo? Eu acredito que sim. Na minha pesquisa eu não entro tanto nessa individualização, né? Então como que um sujeito vai agir ou não vai agir. Mas eu acho que a partir do momento que a gente reconhece a sedução desse discurso, sim, ele se alastra através mesmo da socialização entre os homens que conversam, que, né, expõem visões de mundo. E também consigo imaginar amizades sendo rachadas também por causa disso, né? Onde não há o compartilhamento desses significados, né? Então, eu consigo imaginar todos esses cenários, mas sim, eu imagino que ele se alastre também nesses círculos sociais, né, masculinos, né? André, muito obrigada pela sua participação e por poder esclarecer para o público um assunto que afeta toda a sociedade no geral, mas especialmente o direito das mulheres. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigado, André. Obrigada, André. Bom, o TVT fica por aqui e até o próximo programa.